Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a sua presença, a sua participação, lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, do nosso portal www.biomedicosaude.com.br. E você, como faz durante as manhãs? De que maneira se alimenta? Você sabe que o café da manhã é muito importante para a sua vida e para todo o dia. Entre as refeições, é justamente o café que você tem que dar uma atenção especial. Dentre os nutrientes, o carboidrato acaba sendo aquele que vai te dar mais energia. Escolha sempre um local agradável, de fácil acesso e excelente atendimento. Vá até a Pão Gostoso. Fica ali na Duque de Caxias, quadra 19, número 30, bem próximo aos bancos. Eu sou cliente e recomendo bastante. Vá até a Pão Gostoso e experimente deliciosos assados, salgados, café, um cappuccino maravilhoso. A Pão Gostoso apoia o Biomédico Saúde e pratica a qualidade de vida. Muito obrigado. Eu quero também chamar a atenção, e o nome é justamente esse, chamar a atenção também do nosso apoio à revista Atenção. São 33 anos de histórias, conteúdo e credibilidade. É uma das mídias mais influentes e tradicionais na nossa região, na região de Bauru. Atinge uma tiragem mensal de 6.000 exemplares. Você conhece? Convido a conhecer através do seu portal, do seu site, da revista Atenção. O conteúdo da revista Atenção, com cerca de 100 páginas por edição, oferece variedades e temas todos os meses. Recursos humanos, saúde, atualidades, mundo industrial, cotidiano e moda. Tem também uma vasta variedade de assuntos e temas que traz para você tudo que é novidade, assuntos modernos e principalmente uma informação muito importante. A informação que traz e leva para você assuntos atuais, modernos e com uma opinião muito importante que é a sua. A revista Atenção fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 19, número 15, na sala E, ali no Jardim América. O telefone é 3223-8560. Com 33 anos de histórias, conteúdo e credibilidade, conforme já citamos, a revista Atenção apoia o programa Vida e Saúde, o portal Biomédico Saúde e pratica a qualidade de vida. Muito obrigado. Hoje, retornando àquele assunto muito importante, após vários e-mails, várias dúvidas, com a nossa amiga e parceira, doutora Luciana Davinage. Doutora, muito obrigado pelo programa, pela participação, pelas orientações e principalmente pela sua presença. Obrigada a você, Luiz. É sempre um prazer retornar aqui com você. Doutora Luciana, a gente iniciou falando sobre a saúde para a vida toda, que é a saúde bucal. Falamos da importância de se ter uma boa saúde, como trabalhar essa saúde e principalmente os benefícios para a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje a gente retorna com alguns temas mais específicos e eu começo com a seguinte pergunta: quais as principais ações podemos realizar para se obter uma boca saudável? Luiz, a limpeza. A limpeza dentária é a mais deficiente nos pacientes. Muitos vêm com uma limpeza não tão muito bem feita, né? Ou porque não dá a devida atenção, vai realmente só para fazer o tratamento restaurador, não o preventivo. E no meu ponto de vista, eu, doutora Luciana Davinage, como esse tempo clínico que eu tenho, essa experiência que eu tenho, a limpeza. A limpeza, ela é assim uma principal. Ela atua na prevenção também, doutora? Ela já é uma prevenção, mas você fazer uma limpeza, você sente que a saúde bucal, o hálito, a gengiva, elas ficam de uma forma diferente. E é interessante que alguns pacientes conseguem ter até uma certa sensibilidade, que quando dá aquele período que a Organização Mundial da Saúde fala, que é de 6 em 6 meses você deve retornar ao dentista, a pessoa já percebe que algo já está diferente.
já tem um hálito um pouco diferente, aquela higiene já não está conseguindo mais ficar sendo efetiva por ela si só, que já está precisando passar com um profissional. Eu enfatizo muito no meu consultório a prevenção, a profilaxia. O próprio consultório, a sua equipe já faz esse trabalho de retorno com os seus pacientes, vocês já canalizam. Então, por exemplo, um acompanhamento, está chegando próximo a 6 meses, vocês já conseguem fazer esse controle? Olha, Luiz, eu tenho feito algumas preocupações no sentido de continuar com esse paciente, de ter uma fidelização do paciente, né? Então, eu com as minhas colaboradoras do consultório e até pessoas externas, eu fiz um esquema de estar justamente avisando, porque hoje em dia está tudo tão corrido, tudo tão acelerado. As pessoas têm tanto compromisso. As pessoas, dá 6 meses, nossa, mas já deu 6 meses? Já deu 6 meses. Então, para não ficar assim, o paciente, quando der os 6 meses você me liga, não, eu te ligo. Eu te aviso. Você vai ter, o paciente vai ter o livre-arbítrio de querer marcar ou não essa profilaxia. Porém, eu falo muito bem com eles sobre a importância, eles sabem da qualidade que é feito essa limpeza, a responsabilidade que eu faço, que eu ofereço, e eu tenho uma pessoa, né, um colaborador, que faz esse serviço para mim. Maravilha. Como vocês observam, a qualidade do nosso programa, ela também passa pelos nossos convidados. A doutora Luciana Davinagem, ela é cirurgia dentista, ela é Master Trainer em PNL, com mais de 10 anos de formação. Então, tudo isso dentro da sua especialização em dentística, tudo isso agrega muito para as informações, claro, para os seus pacientes. Parabéns por esse diferencial, por essa qualidade, por essa preocupação na qualidade desse paciente. E, consequentemente, claro, eles devem e, consequentemente, agregam isso para ele, devem sentir isso já no primeiro atendimento, porque tem essa preocupação. Dentro disso, dentro dessa prevenção, limpeza, tem muita diferença, doutor, quando essa limpeza é feita já nos próximos... Um exemplo, fez a limpeza hoje, por mais que às vezes está ali muita coisa para se retirar, aquele dente, aquela gengiva inchada, às vezes com sangramento. Na segunda que ele faz, logo em seguida dos 6 meses, isso já tem uma diferença de qualidade? Tem muita diferença. Eu tenho acompanhado pacientes que retornam com 6 meses, depois mais 6 meses, dando aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A gengiva está de uma forma diferente, o sangramento é muito pouco, é mais realmente pelo agente irritante na hora, que é do ultrassom, do jato de bicarbonato, da própria profilaxia com a escovinha e a pasta, seja qual método o dentista usar. Então você percebe uma diferença. Tem paciente que às vezes você tem até a vontade de falar, olha, você até poderia fazer anualmente. Porém, a gente pede para esse paciente estar voltando cada 6 meses, porque é o que a Organização Mundial da Saúde pede, para voltar a cada 6 meses. Mas eu percebo muita diferença, mas muita, é clínica. Essa experiência é uma experiência clínica. É um ganho de qualidade muito grande, não é? Foge até da parte burocrática, né, dos índices, né, de estudos que são feitos. A gente está indo realmente para a área clínica. Então, clinicamente, eu percebo muita diferença dos retornos. E esse retorno, você falou, né, que o paciente não vê passar os 6 meses. Eu tenho que retornar ao oftalmo a cada 6 meses por questões de alguns problemas genéticos que possa vir a ocorrer. E no último, eu fui olhar e falei, eu acho que está na hora de voltar no oftalmo. Tinha passado 1 ano e meio. Isso porque eram 6 meses, eu nem percebi, então realmente faz muita diferença. Agora você imagina ser secretária do consultório do seu médico, que você confia, porque há uma confiança. Isso, é uma relação de confiança. Uma relação de confiança. Liga para você e fala, Luiz, já deu 6 meses. Isso. Luiz, deu 1 ano. Por mais que você está no corre-corre do seu dia a dia, dos seus afazeres, você vai falar, nossa, eu preciso marcar. Exato. Então, as pessoas hoje, eu acho que em todas as áreas, estão precisando desse tipo de atenção e até mesmo de carinho. Isso é um diferencial que faz
você lembrar. É claro que é toda uma didática, é toda uma concentração, requer muitos esforços, né, por parte de eu ter, né, eu coloco tudo isso em planilha, facilito muito para o meu facilitador, mas assim, se eu colocar em porcentagem as pessoas que me retornam, sendo que talvez seriam limpezas que as pessoas não viriam no meu consultório, eu posso falar para você que eu tenho uns 70%, 80% de retorno. Aqueles 20% é que ou viajou naquele mês, ou está apurado, ou aconteceu, ou acabou não atendendo, né? Alguns dias que a pessoa tentou ligar para avisar, ou com alguns outros tipos de interferências, né? Mas se eu colocar numa estatística, eu tenho em torno de mais ou menos isso. Que ótimo. Doutora, ainda dentro... Inclusive, desculpa, inclusive teve um paciente que falou assim, nossa, eu acho que essa aqui é a primeira clínica que fala, daqui a 6 meses alguém vai entrar em contato com você, e ligou mesmo, doutor, ele ligou e eu marquei. E ele tinha até saído de um convênio e ele quis continuar comigo no particular. Que ótimo. É o compromisso com essa qualidade, né? Dentro dessa qualidade, dentro dessa prevenção, por que é importante escovar os dentes dentro de uma rotina diária e ainda qual que é o papel do fio dental? O fio dental. O fio dental eu acredito que seja o grande calcanhar de Aquiles de todos os pacientes. A escovação dentária, ela é importante por qual motivo? Porque você remove resíduos alimentares, né? Você alcalina a saliva, né? Você deixa aquele ambiente mais adequado com o uso do dentifrício, da pasta dental. Então você remove e você tem por umas 12 horas, 6 horas um hálito mais saudável. Só que a escova não entra no meio dos dentinhos, não entra no meio dos dentes. Então, não vai fazer a limpeza. Não vai fazer a limpeza efetiva. Então, o fio dental, ele é um complemento muito importante. Ele faz parte integrante da escovação. Ele é tão importante quanto a própria escovação. Então, alguns pacientes passam antes da escovação, tem uns que escovam, passam o fio dental, escovam normalmente. Não tem uma ordem. Eu oriento muito da pessoa passar o fio dental, pegar uma quantidade boa de fio dental, por volta de 30 a 50 centímetros, né? Enrola-se nos dedos, né? nos indicadores, e você vai entre os dentes. Se você demorar muito, 5 minutos você fez o uso do fio dental em todos os dentes. A higiene de forma correta. A higiene. Então você passa o fio dental, às vezes realmente sai um resíduo de alimento, sai alguma coisa que estava parada, né? Aquela gengiva, às vezes, ela começa a inchar porque tem algo parado ali. E aí você, com muita delicadeza, muito cuidado, você coloca aquele fio dental, passando o ponto de contato, né, dos dentes, entre os dentes, entrando um pouquinho dentro do suco gengival, que seria da gengiva, movimento devagar, porque pressa e escovação não combina. Pressa, escovação e uso de fio dental não combina. Não combina, você vai machucar a sua gengiva. E aí, a minha gengiva sangra. Quando eu passo fio dental, minha gengiva sangra. Ela pode sangrar por 2 motivos. Ou porque realmente ela está um pouco inflamada, porque você não tem usado todos os dias, né, muitas vezes. Ou porque você vai muito abruptamente passar esse fio dental, porque está com pressa. Correndo, até a própria escovação, né? Até a própria escovação. Às vezes você machuca, você traumatiza a gengiva com a própria escova, né? Quantas vezes a gente está lá fazendo a escovação com pressa, totalmente errado. Porque hoje em dia você escova o dente pensando que tem que buscar o filho na escola, que tem que ir no banco, tem que ir no mercado, e o ato de escovação fica no seu nível mais inconsciente. Ninguém fica parando para pensar, agora eu vou fazer 3 movimentos do lado direito, 3 do lado esquerdo. Então, são hábitos que já estão no nosso nível de inconsciente. Então, é normal a gente estar fazendo isso andando pela casa, muitos anda pela casa, conversa ainda, fala, grita com alguém, vai buscar não sei quem, está atrasado. Então, assim, o uso do fio dental é especificamente para isso. E a escovação é fundamental. Quero aproveitar, então, a gente ia fazer isso até depois do intervalo, mas você falou aí de escovação,
E como que a pessoa deve fazer? Você citou um pouco da escovação. Ela deve escovar somente ao acordar antes de dormir, que é o que a maioria faz, quando faz, ou ela pode diminuir esse intervalo? E ainda, se essa pessoa escova, por exemplo, sempre após as alimentações, constantemente, ela corre o risco de escovar muito o dente, isso desgastar o dente, isso não existe? Quero que você responda a isso. O desgastar o dente, muitos pacientes eles não escovam os dentes, né? Eu brinco, vocês estão engraxando os dentes. Então faz com que a escova dental fique totalmente aberta, começa a ter umas retrações gengivais, que é aquele afastamento da gengiva com o dente, então começa a ter um espaço, a pessoa começa a relatar sensibilidade, porque a pessoa não está escovando, né? A pessoa está engraxando os dentinhos, né? Então, tem que ter esse cuidado na intensidade. É melhor ter uma repetição do que ter uma intensidade forte. Né? Então, para alguns pacientes que já relatam esse tipo de força, a gente pede às vezes para pegar mais perto do cabo, mais longe, não tão assim, né? Porque tem gente que pega a escova assim, então você pega mais no cabo para ficar com uma mão mais leve. Vai ter né? uma força um pouco menor. Porque aí, então isso às vezes promove não desgaste no dente, mas às vezes naquela interface da gengiva com o dente, porque o esmalte é o elemento mais duro que nós temos, né? Mas escovando muito o dente não vai desgastar o dente, isso não existe, né? Não vai desgastar. Acontece que assim, a gente orienta pelo menos após todas as refeições. E aqueles lanchinhos que a gente tem, às vezes, no trabalho, no dia a dia, o ideal seria comer mais frutas, porque algumas frutas a gente chama de frutas detergentes. A maçã é uma ótima fruta. Ela ajuda a... Ela ajuda a, por exemplo, você levantou, escovou o dente, tomou seu café da manhã, escovou o dente. Aí no meio da manhã você decide, né, dar aquela fominha, vamos comer algo porque está um pouco longe do almoço. Isso. Então come uma maçã. A maçã ela é uma fruta detergente. O que seria essa fruta detergente? Ela ajuda na eliminação de alguma placa bacteriana que se forma no dente. Então, por mais que ela depois ela tenha um pouco de açúcar pela frutose, mas ela é um açúcar bom. Ela não é um açúcar de um doce, de um pão de batata, né? E aí, se você passar a língua depois que você come uma maçã, os seus dentes estão limpos ainda, lisinhos. Se você come algo com uma outra consistência, você já começa a ver que começa a ter um acúmulo de uma película, que a gente chama de placa bacteriana. E aí a pessoa depois vai almoçar, e aí não consegue escovar o dente, e aí você começa a ter aquele acúmulo de placa bacteriana. Certo. Ou seja, então, pode escovar os dentes quantas vezes necessário. A doutora explicou até a maneira correta e a partir daí, claro, ter uma busca e uma complementação dessa higiene. Doutora, outra coisa que nos mandaram e-mail, a gente sempre tem algumas perguntas, são sobre os antissépticos bucais. Tem gente que usa bastante, tem gente que não usa, tem gente que usa com álcool, sem álcool, alguns ardem, alguns vencem, enfim. O que é esse antisséptico bucal? O antisséptico bucal, ele é um enxaguatório coletório, são sinônimos. Esse antisséptico, eles são agentes antimicrobianos, antibactericidas em alguns, né? Tem um pouco de flúor. O antisséptico colutório, enxaguatório, ele é um complemento. Muitas vezes, algumas pessoas não têm tempo de escovar os dentes, querem fazer um bochechinho. Só dá aquela maquiada, né? É claro que o hálito fica um pouco mais cheirosinho, é óbvio. Porém, ele não tem o mesmo efeito mecânico que uma escovação. Ele é literalmente como se eu tivesse com o meu banheiro sujo e jogasse pinho-sol. Exatamente. Sem esfregar o banheiro, não vai ter uma limpeza efetiva. Então, o enxaguatório, ele é isso. Alguns com álcool, sem álcool, o com álcool, ele descama um pouco mais a boca. Alguns pacientes que têm, inclusive, um uso um pouco abusivo, né, descama um pouco mais. Então, hoje em dia, a gente indica muito sem álcool, né? E alguns bactericidas têm até um suplemento que chama a clorexidina. Então, os antissépticos normais, eles têm flúor e antimicrobianos. Ponto. Tá? Dá aquele complemento na escovação.
Porém, alguns pacientes com problema periodontal, né, da gengiva, com sangramento, uma situação diferente, com o uso sob orientação profissional, precisa de um enxaguatório que contém um agente que vai trabalhar nessas bactérias que estão um pouco mais desenvolvidas, um pouco que seriam, Perfeito. né, que é o uso tem um nome comercial, Periogard, ele tem clorexidina que ele atua nessas bactérias. Mais especificamente, é diferente do enxaguatório normal. E aí o dentista vai orientar, porque esse antisséptico ele altera paladar, ele com uso muito constante ele mancha o dente. Por isso que o que a gente recomenda é os tradicionais, né, de várias marcas, mas assim, enxaguatório tradicional. Esse com esse clorexidina, o doutor vai receitar. E você vai ter que comprar numa farmácia, e às vezes é só você que vai usar, o doutor vai orientar, não todos da família usar, só ele por um período, e depois encerra, e volta a usar os outros. Como vocês observam sempre aqui no programa, a gente buscando essa informação sobre qualidade de vida, sempre citado aqui, e a doutora Luciana trazendo para a gente informações muito importantes. Ainda dentro do antisséptico, eu vou fazer uma pergunta, e que muita gente, né, inúmeras pessoas perguntam, eu usar isso todo dia, todas as vezes que eu me alimento, às vezes como a própria doutora citou, não dá tempo de eu fazer a higiene, eu uso, mas eu uso muito, estraga os dentes, não estraga, mas eu quero que a doutora responda após o intervalo, a gente volta em instantes, até já. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre saúde bucal, saúde para a vida toda. Você, de que maneira está fazendo a sua saúde bucal? Ah, você não está fazendo? Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui com a doutora Luciana Nage. Mais uma vez, obrigado pela participação. Doutora, a gente perguntou, estavam falando sobre o antisséptico bucal, tem gente que usa, tem gente que não usa, mas a pergunta principal é, usar muito o antisséptico bucal é ruim? Estraga os dentes? Não, ele não estraga os dentes porque ele é um enxaguatório, ele é um agente antibacteriano, antimicrobiano, e ele tem um contato muito rápido, né, nos dentes. Então você faz um bochecho aí por um minuto, fazer um paciente fazer por um minuto, eles ficam contando. Então é muito rápido, né? É claro que assim, na vida tudo tem que ter um bom senso, né? Bom senso tem gente que escova 3, 4, 5 vezes por dia. Quando você começa a escovar 20, né? Cuidado. Bom senso. O enxaguatório é a mesma coisa. Não achar que só o enxaguatório vai resolver, mas o uso frequente dele não há nada comprovado cientificamente que vai promover algum problema. Só os com álcool que pode ter uma descamação na mucosa, né? Então é perigoso. Seria um pouco o excesso. Eu acho que o bom senso, né? Eu Maravilha. acho que de repente aí vai para um setor mais do costume, do hábito, né, da pessoa, e tem que tomar um certo cuidado, porque tem toque, né? Pode ter tipo de toque. Doutora, se a pessoa não tem uma higiene correta, né? Quais as principais patologias ela pode desenvolver? Então ela não tem higiene nenhuma ou muito pouco, né? A gente sabe que isso com certeza vai gerar um mau hálito, né, dentro de uma coisa mais externa e estética, mas quais as principais patologias ela pode desenvolver se ela não tem uma higiene bucal adequada? Olha, a pessoa que não tem uma higiene bucal adequada, são duas principais, a gengivite e a periodontite. Vamos entender o que é a gengivite. Gengivite termina com ite, ite é inflamação. Então, acontece uma inflamação na gengiva, gengivite. Então essa gengiva fica avermelhada, sangrante, ao toque ou não toque, aquele aspecto inchado mesmo, então avermelhada, inchada, sangrante.
e a periodontite. Essa gengiva vai inchando de uma forma, vai fazendo tanto acúmulo de alimento, né? O que acontece também? Nós produzimos íons de cálcio e de potássio. E se a pessoa fica com um grande acúmulo do que a gente falou, daquela película, que depois vai virando a placa bacteriana, vai vendo como se fosse aqueles amareladinhos em volta dos dentes, aquilo com essa produção das glândulas salivares, né? De íons, de cálcio, de íon, de potássio, o que acontece? Endurece essa placa. E aí começa a surgir o famoso tártaro. E aí esse tártaro já não se remove facilmente com uma escovação. E aí o que acontece? Essa gengiva está inchada, essa gengiva está avermelhada, ela sai um pouco de posição. E aí vai acumulando aquele resto de placa, de alimento, e vai se solidificando por essa concentração que a gente tem de cálcio, potássio, que é o normal. O que acontece? Vai atingindo o osso. E aí a gengivite evolui para periodontite. O periodonto, o que é? São os tecidos de suporte do dente, que é o osso com a gengiva. Então, o osso, você começa a ter um problema ósseo. Então, começa a ter o que a gente chama de perda óssea, e aí começa a evoluir para uma certa mobilidade. A gente tem 3 graus de mobilidade, não vou entrar em detalhes. O primeiro grau, ele é reversível. O segundo grau, você já está tendo um comprometimento do dente, e uma mobilidade grau 3, você já tem a perda do elemento mesmo. Então, o que ocorre? A gengivite é a periodontite, e a periodontite às vezes evolui tanto que a pessoa perde o dente. Doutora, ainda falando então justamente sobre isso, né? A pessoa pode perder o dente, ou no caso uma cárie, quais as principais indicações para se realizar uma obturação? Bom, a obturação a gente já vai realmente para o tratamento realmente dito assim, a obturação, houve uma cárie, né? Se houve uma cárie, esse tecido dentário não está mais sadio. Então, por métodos, né, no consultório, com instrumentais adequados, com brocas, você remove esse tecido, né, que não está saudável, e aí você usa todo o arsenal de material que nós temos hoje para fazer o que a gente chama de uma obturação. Obturação, restauração são sinônimos, né? E aí, dependendo da quantidade que você perde desse tecido dentário, da extensão dessa cárie, dessa perda de tecido dentário, é onde a gente vai tendo algumas classificações dos tipos de restaurações. Tem da classe 1, 2, 3, 4 e 5, né? Que a gente estuda muito as faces do dente, número de dente, a própria posição do dente. Então, você faz o uso de materiais restauradores, que temos a resina composta, ainda alguns profissionais usam o amálgama, né? Às vezes essa restauração não dá mais para ser de uma forma direta, tem que ser de uma forma indireta, que vai para laboratório, para você devolver aquela estrutura dentária sadia. Correto. Doutora, a gente está chegando, né, no final do nosso programa, mais uma vez, assim, um espetáculo de explicação. Obrigada. Mas, finalizando, quero que você responda, né, e explique para os nossos telespectadores, porque muitos têm dores no dente, né? E ele fala, mas essa dor no dente eu tenho faz muito tempo. Ah, não, faz muitos anos. É normal sentir um pouco de dor de dente? Olha, Luiz, muitos pacientes ultimamente chegam no consultório relatando algum tipo de dor. Daí você tem que fazer realmente uma avaliação, conversar com o paciente para entender qual é essa dor. Se é uma dor proveniente de uma restauração que está com infiltração, ou de uma cárie nova, ou de um uso abusivo de apertamento e bruxismo, que tem ocorrido muito e os pacientes hoje em dia não percebem. Com atrito desses dentes ou apertando esses dentes, estruturas dentárias começam a ficar mais amostras e começa a dar sensibilidade, não morder, não tomar algo gelado.
E às vezes a pessoa não estava nem percebendo que poderia ser por ordem de um bruxismo, de um apertamento. Hoje em dia, às vezes toma água muito gelada, então há muito choque térmico. Então você tem que investigar essa dor. Tem algumas dores que são clássicas, que você até vendo, né, o exame do paciente, você vê que aquela dor é uma dor de canal, é uma dor que quebrou um pedaço do dente. Mas de qualquer forma não é normal ele sentir dor. Habitualmente Muito não. Mas se tá tendo alguma dorzinha, Tá chamando algo está atenção. acontecendo. E não necessariamente é cárie. Não necessariamente é cárie, né? Tem gente que tem uma sensibilidade assim exacerbada em todos os dentes, que tem que usar o uso de pasta, de dentifrício para sensibilidade, né? Não consegue tomar água gelada, você faz o exame clínico do paciente e está tudo bem. Então, não necessariamente... Maravilha. Doutor, então, a gente sabe, como a doutora citou aqui, finalizando, que a saúde começa pela boca, que esse paciente tem, e qualquer dúvida, ele deve procurar o dentista e que a partir daí ele vai ter uma melhor qualidade de vida, é isso? Com certeza, sem sombra de dúvida. Maravilha. Doutor, então, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, pelas excepcionais, excelentes explicações. Realmente é muito gostoso, é muito importante, claro, mas também é um grande prazer receber pessoas como a doutora Luciana, que nos explica, a gente aqui está fazendo a ponte, mas está aprendendo junto, né? Então, mais uma vez, obrigado pela sua parceria e pela a sua excelente explicação. Obrigada a você, é sempre muito bom dividir as experiências e compartilhar as competências. Isso. E a você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Reveja esse programa e todos os nossos outros programas pelo nosso portal www.biomédicosaude.com.br. Muito obrigado a você. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao Bruno Rossi, nosso câmera, editor, diretor. Muito obrigado por sempre ser também nosso parceiro, é claro. E a você, muito obrigado, uma excelente semana e um grande abraço. Até lá.